as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Contas a Direito. Por ser sexta-feira, comigo em estúdio e, para não variar, tenho a Madalena Marques. Olá, Viva Madalena. Manuel. Eu sou Muito Manuel boa tarde. Gomes. Madalena, proponho-te falar, e como estamos numa altura em que as sociedades estão a prestar contas, vamos falar de prestação de contas. Vamos falar de contas. Então, com certeza que sabes tão bem como eu, existem entidades que são obrigadas a prestar contas e outras entidades que não são obrigadas a prestar contas. Nas entidades que são obrigadas a prestar contas, temos Por exemplo, as sociedades sociedades comerciais, comerciais e as sociedades civis sob forma contratual. que é o caso da Comercial. nossa, a Sociedade de Advogados. Exato. As sociedades anónimas europeias. Olha, e sabes uma coisa, Manuel? Nós temos que apresentar contas à nossa ordem. Sim. Apresentamos a AT e depois apresentamos à nossa ordem. As empresas públicas. As sociedades com sede no estrangeiro e representação em Portugal. Os estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada. Isto é uma Ainda coisa existem? Existem. Não. Existem, ainda não foram extintos. Sim, Isto- mas em termos Sim, reais, ainda há em atividade. atividade. As que não têm obrigação são as associações, as fundações, Exato. os empresários em nome individual, as cooperativas, os agrupamentos complementares de empresas, os agrupamentos europeus de interesse económico. E já agora aqui deixo um alerta, porque as pessoas não veem, por exemplo, veem as empresas municipais, mas não veem, por exemplo, os municípios e as freguesias. Mas posso dizer que também apresentam contas, embora não sejam desta forma, prestam Tribunal de contas Contas, não é? à ADGAL, à Direção-Geral das Autarquias Locais, e ao Tribunal de Contas. Por isso há exatamente. sempre apresentação de contas. Os particulares têm outra apresentação de contas, que é o IRS. Exatamente. Por isso, aqui, basicamente, vamos falar dos termos e dos fundamentos que é preciso na prestação de contas, porque às vezes as pessoas pensam que é uma coisa muito simples e talvez não seja tão simples assim, não é? Porque para fazer uma apresentação de contas, desde logo, as sociedades têm que se reunir e fazer uma Assembleia Geral. E tem que ser Claro. elaborada uma ata. E só depois é que podem avançar para fazer todo um processo, constituído todo um processo de apresentação de contas, e que, consoante as sociedades, sejam micro, pequenas, médias empresas, grandes empresas, vão ter uma série de parâmetros e uma série de obrigações que têm que cumprir e que muitas vezes não são cumpridas. E outra coisa, a prestação de contas só se demonstra concluída quando é paga o registro. Ok. Só quando é pago o registro, neste momento está fixado em 80 euros. E só quando é pago esse registro é que fica feita a apresentação de contas. Bem, devo dizer que a nossa apresentação de contas junto da ordem não é paga. Sim, Essa é mais não é uma paga. informação. Exatamente. É. Até porque vocês devem estar obrigados à transparência fiscal. Sim. E por isso é que... Mas é assim, porque as sociedades são obrigadas a elaborar as suas demonstrações financeiras, são obrigadas a apresentar o relatório de gestão. Exatamente, Mas há nós também empresas que fazemos, há claro. empresas que, por exemplo, as microempresas estão dispensadas de apresentar o relatório de gestão, mas são obrigadas a divulgar algumas informações no anexo. Manuel, os relatórios de gestão, os que me têm passado pelas mãos, eles basicamente são iguais todos os anos, São chapa 4. variando a indicação do ano civil e variando a percentagem dos resultados.
de resto aquilo é mais ou menos a mesma coisa. Mas é sempre não a se mesma fizeram coisa. investimentos, não se adquiriu não sei o quê, pronto. Mas É a maior parte das informações são essas. Pois. Só quando há alguma alteração. Porque lá está, o universo empresarial em Portugal é muito pequeno. Claro que sim. Não é? É muito pequeno. Claro. E penso que esses relatórios de gestão. Eu sou da opinião que não adiantam, não acrescentam nada. Nada, Ou seja, ninguém- não nos permitem saber nada sobre a atividade concreta. Nada, E nem tu- sequer avaliá-la, tão pouco, menos ainda, não é? Tu nem sequer estás a ver aquele fase só para guardar. Porque não é? dizem que tem que ser, não é? Porque temos que entregar. Ninguém vai, porque depois tu prestas a informação, fazes aquilo tudo e a prestação de contas é feita através de um documento que se chama IES, né, que é a Informação Empresarial Simplificada. E isso vai a informação às agências de notação, as agências de rating, como nós chamamos, não é? Que vão recolher essa informação toda. E Sim. ficam com essa informação. É os bancos, é a CFM, é o Banco de Portugal, é que vão recolher essa informação toda. Porque é o relatório de gestão? É para dizer que fiz isto e aquilo? Não, o relatório de gestão acaba por ser para apresentar aos sócios. Não é? Pronto, Mas isso acaba por se normalmente fazer os sócios. também na própria Assembleia. Sim. Se houver alguma questão mais significativa, ela é apresentada, é debatida, se houver perguntas, fazem-se. Mas lá está, os sócios destas pequenas entidades acompanham o próprio desenvolvimento da atividade. Sim, que não faz Portanto, sentido. não faz há ali sentido. nada de grandes novidades, não é? A Assembleia, onde se vão apresentar os resultados, nunca é muito. Não. Em regra, não há surpresas, quer dizer, as pessoas vão acompanhando, sabem se a sociedade deu lucro, podem não saber exatamente quanto é que deu de lucro, mas sabem se deu lucro, se deu prejuízo. Normalmente sabem. Se a atividade é similar à do ano anterior, se houve crescimento, se não houve, enfim. E depois, lá está a elaboração das atas. E depois temos aquilo que eu considero uma atitude caricata, já falámos em algum programa e voltamos a falar, que é uma sociedade unipessoal. Pois. Tem que fazer uma Assembleia Geral para o Sr. X reunir com o Sr. O X. Sr. X. E decidir. E decidir que o Sr. X decide que vai fazer isto, aquilo, aquilo outro. Claro. Que é a decisão que o Sr. X tomou ao longo do ano. Claro. O que não faz sentido, porque é só uma pessoa. Claro. Quando é que pensam em revogar isto? Claro. Não se verificou a adaptação das normas previstas desde sempre para as sociedades plurais, não é? Com mais do que um sócio, e replicou-se nas sociedades unipessoais a mesma lógica. Ora, não faz sentido. Já quando eram empresas, e quando são empresas familiares, no caso marido e mulher, já se conseguiu alguma coisa que é descrever-se na ata que reuniram de forma espontânea e universal, sem convocatória, porque antes era obrigatória a convocatória. Pois. Ia-se publicar a convocatória. Pois, exatamente. E agora não. Exato. Não. As reuniões universais estão previstas sem convocatória. Sem convocatória. Exatamente. Reunindo de boa fé Claro. reunir. Mas, Não, é ridículo. Esses formalismos não fazem sentido. Não fazem. Não, nestas circunstâncias, não é? Claro que se Mas tiver... eles não se encontram. Mas para a prestação de contas não se encontra completa se não tiver isso. Porque isso tem que ir na IES. Exatamente. Tem que se dizer que deliberou no dia tal, teve a Assembleia no dia Claro, tal, claro, se foi elaborado um relatório de gestão ou não foi. Claro. E, por exemplo, não está lá na IES. Eu, a deste ano, confesso que ainda não havia. Não havia. Mas lembro-me em relação aos outros anos passados. Não é? Estamos a falar do grande universo, são microempresas. Claro. E não vê lá obriga a que se diga se foi elaborado o relatório de gestão. Não é? Se eu responder não, como é que vai funcionar a AT? Nunca foi explicado. Pois, provavelmente a AT não vai aceitar, não é? Porque
a microempresa não é obrigada a apresentar relatório de gestão. Pois é, não está. Mas não nós, está para evitarmos o problema, pomos lá que sim. Claro. Que é por, Claro, para não virmos claro, a ter problemas. Claro. Mas há aqui incongruências na lei, nesta e noutras, não é? Que convinha serem especificadas e serem alteradas, não é? Porque não faz sentido. Neste caso, a simplificação era o caminho natural, atendendo à natureza das próprias entidades. Exato. Qual é o sentido de haver livre datas, embora agora também já facilitaram isso, que é o livro de folhas soltas. Já não se tem que comprar os livrinhos que se tinha comprado antes, não é? Já podemos fazer os livrinhos em computador e tal, desde que estejam numeradas. Podemos fazer isso. Mas qual é a necessidade de haver isso para as sociedades unipessoais? Pois nenhuma, porque a pessoa que é titular do capital e que gera e que delibera é a mesma. Se me disserem assim, ok, mas é preciso haver um documento que ela tome essa decisão. Então façam uma declaração. Um ato. Isso é uma declaração. Uma declaração. Claro. Um ato notarial. Aliás, a partir do momento em que a prestação de contas é assumida pelo dono da sociedade, está a declaração feita. Não faz sentido haver outra coisa, não é? Meu caro Manuel, eu tenho uma notícia para te dar e que é, chegámos ao fim. Olha, vamos ter que deixar por aqui as nossas dicas sobre a prestação de contas. Os nossos alertas do que poderá ser feito ou o que é necessário fazer. Lembrem-se sempre que para prestar as contas não se esqueçam de pagar os 80 euros. O registro. E só têm 5 dias a partir do momento que a guia foi emitida, porque senão têm que pedir uma nova guia, não têm que fazer uma nova prestação. E dá mais trabalho. Têm que pedir uma nova guia. Muito bem, estamos então na Rádio Ava Ponto Global, às sextas-feiras. Mais ou menos às 18 horas. E estamos nas plataformas digitais, estamos nas redes sociais e estamos também no YouTube e em radioava.global. Até à próxima. Muito obrigada. Radioava.global